A maioria das pessoas ora desesperadamente todos os dias para sair da caverna. Nós jejuamos para sair das dívidas, clamamos para que a perseguição acabe e pedimos a Deus que nos coloque em uma posição de honra, de conforto e de sucesso. Mas a história da humanidade e a própria Bíblia nos prova uma verdade assustadora que poucos têm coragem de encarar. O palácio destrói muito mais guerreiros do que a caverna. Sobreviver ao deserto exige força, mas sobreviver ao sucesso exige um nível de caráter e vigilância que quase ninguém possui. Bem-vindo a mais um episódio da terceira temporada da série Dias de Glória. Nós acompanhamos Davi derrubando o gigante Golias. Nós vimos Davi suportando as injustiças na caverna de Adulão sem perder a fé. Ele sobreviveu aos exércitos inimigos, sobreviveu à inveja do rei Saul e finalmente alcançou o trono de Israel. Deus cumpriu cada vírgula da promessa. A nação prosperou, as fronteiras foram expandidas e as riquezas se multiplicaram. Davi estava no auge. E foi exatamente aí, no momento de maior conforto e segurança da sua vida, que ele sofreu a queda mais devastadora e vergonhosa de toda a sua trajetória. Hoje nós vamos dissecar o capítulo 11 de 2 Samuel para entender como o homem segundo o coração de Deus caiu e como você pode evitar que o mesmo aconteça na sua vida. A primeira lição e o primeiro erro de Davi está escondido no primeiro versículo do capítulo. A Bíblia diz, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem à guerra, Davi ficou em Jerusalém. Preste muita atenção nisto. Havia um tempo estabelecido para as batalhas. Havia um propósito, uma responsabilidade que exigia a presença do líder. O exército estava no campo de batalha lutando contra os amoritas sob o comando de Joabe. Mas o rei, que construiu sua fama lutando as guerras do Senhor, decidiu que já havia lutado o suficiente. Ele decidiu ficar no palácio, aproveitando o conforto do sofá. O maior perigo na vida de um cristão não é o diabo rugindo como um leão, é a ociosidade. É você achar que já orou o suficiente, que já leu a Bíblia o suficiente, que já serviu o suficiente e que agora tem o direito de tirar férias do seu propósito. Quando você abandona o seu posto de batalha, você se torna o alvo perfeito. A mente vazia e o corpo relaxado na hora errada são a oficina da destruição. Se Davi estivesse onde deveria estar, no campo de batalha junto com seus soldados, ele nunca teria caminhado pelo terraço naquela tarde. O segundo erro de Davi foi não fugir da primeira visão. O texto diz que, ao cair da tarde, Davi se levantou da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Dali ele viu uma mulher muito bonita tomando banho. Era Batseba. A tentação raramente vem como um pacote completo de destruição. Ela começa apenas com um olhar. Martinho Lutero dizia com muita sabedoria: você não pode impedir que os pássaros voem sobre a sua cabeça, mas pode impedir que eles façam um ninho no seu cabelo. Davi não teve culpa de ver a mulher ao olhar pela varanda. O erro fatal dele foi continuar olhando. Ele alimentou o olhar. Ele permitiu que a imaginação assumisse o controle. O pecado é uma escada. Ninguém pula do topo para o fundo do poço de uma vez. A pessoa desce um degrau de cada vez. Davi viu, depois mandou perguntar quem ela era, depois mandou trazê-la e então se deitou com ela. Se ele tivesse dado as costas no primeiro olhar e voltado para dentro do palácio, a tragédia teria sido evitada. Não brinque com o que os seus olhos consomem. Feche as portas da sua mente antes que o desejo se torne uma ação. O terceiro erro foi a tentativa absurda de cobrir o próprio pecado. Batseba engravidou. E o que Davi fez? Em vez de se arrepender imediatamente, ele tentou esconder a sujeira debaixo do tapete. Ele mandou chamar Urias, o esposo de Batseba, que estava na guerra lutando pelo próprio Davi. O plano era fazer Urias dormir no conforto de sua casa para achar que o filho era dele. Mas Urias era um homem de honra. Ele se recusou a dormir no conforto de sua casa enquanto a Arca da Aliança e seus companheiros estavam dormindo em tendas no campo de batalha. A lealdade de Urias escancarou a deslealdade de Davi. Desesperado para manter as aparências, Davi escreveu a própria sentença de Urias. Ele enviou o soldado de volta para a guerra com uma carta na mão.
A carta mandava Joabe colocar Urias na linha de frente, onde o combate era mais violento, e depois recuar, para que ele fosse morto. Davi usou a espada dos inimigos para assassinar um de seus guerreiros mais leais só para proteger a sua própria reputação. O homem que poupou a vida de Saul 2 vezes na caverna, agora mandou matar um inocente a sangue frio. É assustador o que o ser humano é capaz de fazer para proteger o seu próprio ego. Quando você peca e tenta esconder, você é forçado a cometer pecados ainda maiores para manter a mentira em pé. O encobrimento é sempre pior do que o crime original. Mas Deus não pode ser enganado. O Senhor enviou o profeta Natã para confrontar o rei. Natã contou a história de um homem rico que roubou a única ovelhinha de estimação de um homem pobre. Davi ficou furioso e disse que aquele homem rico merecia a morte. E então, Natã olhou nos olhos do rei mais poderoso da terra e disse a frase que rasgou a alma de Davi: "Esse homem é você." A consequência daquele pecado foi terrível. A espada nunca mais se apartou da casa de Davi. O filho daquele adultério morreu. A família de Davi foi dilacerada por estupro, assassinato e rebelião de seus próprios filhos. O perdão de Deus é imediato, mas a colheita das nossas ações é inevitável. E por que, mesmo depois de tudo isso, Davi ainda é chamado o homem segundo o coração de Deus? Por causa da reação após o confronto. Saul, quando pecou, deu desculpas e culpou o povo. Davi, quando foi confrontado por Natã, não deu nenhuma desculpa. Ele não culpou Batseba. Ele não usou o seu poder para calar o profeta. Ele simplesmente caiu de joelhos e disse: "Pequei contra o Senhor." Ele escreveu o Salmo 51 implorando: "Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e não retires de mim o teu Santo Espírito." O coração de Davi foi restaurado porque o seu arrependimento foi genuíno e profundo. A grande lição que fica para nós hoje é um alerta duplo. Se você está em uma fase de sucesso, conforto e vitória, cuidado. Não saia da sua posição de batalha. Não fique ocioso no terraço enquanto a guerra espiritual acontece lá fora. E se por um acaso você já caiu, se você cometeu erros horríveis e está tentando escondê-los, pare agora. Não tente cobrir seu pecado com mentiras. O Deus que expôs Davi é o mesmo Deus que o perdoou e o restaurou quando ele se quebrantou de verdade. Traga o seu pecado para a luz de Cristo, porque o que a luz toca, ela cura. Se você deseja blindar o seu coração contra a arrogância do palácio e manter a pureza diante de Deus, deixe o seu like neste vídeo e declare com fé nos comentários, assumindo a mesma postura de arrependimento do rei Davi: "Cria em mim um coração puro, Senhor."